Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. E aí, o Enem nos fornece 3 desenhos. Eu vou colocar aqui uma síntese dos 3 desenhos. Não vou fazer os 3 desenhos completos, com o desenho do guindaste bonitinho e tudo mais. Mas vou desenhar aqui o suficiente para vocês entenderem onde eu quero chegar. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0 e finaliza no tempo tf no estágio 3. Então, estágio 1 inicial, depois estágio 2, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo aqui, em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Então não tem nenhum movimento lateral, nenhum pêndulo, nada disso. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Qual o gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tf? Muito bem, eu vou colocar aqui o gráfico. E vocês vão entender rapidinho comigo como é que a gente faz para chegar nele. Existem 2 momentos aqui para tempo inicial e final, em que essa distância entre o ponto médio e a origem tem que ser uma distância, digamos assim, óbvia, evidente, simples de ser determinada a partir de uma observação rápida. Essas distâncias estão representadas pelo primeiro e pelo terceiro estágios. Aqui está o segundo, tá? Mas pelo primeiro e pelo terceiro estágio. Vocês têm que entender comigo aqui, muito importante, que se essa viga aqui tem um certo comprimento e esse ponto M representa o seu ponto médio, então nesse caso, enquanto eu estiver na horizontal, a distância do ponto médio até a origem vai ser igual a metade do comprimento da viga, então a distância de O até M vai ser igual a V de viga sobre 2. E da mesma forma aqui, vocês observem, se vocês medirem essa distância do ponto médio até a origem e em seguida aqui vocês medirem essa distância do ponto médio até a origem, vocês reforçarão a conclusão inicial de que a distância da origem até o ponto médio é igual ao comprimento da viga dividido por 2. O que significa que o comprimento inicial no instante t igual a 0 e o comprimento final no instante t igual a f, ou seja, as distâncias entre M e O no primeiro e no terceiro estágios têm que ser iguais. E é por isso que eu já vou marcar 2 pontos aqui no meu gráfico. O primeiro ponto aqui eu vou chamar de V sobre 2, comprimento da viga dividido por 2, e nem preciso disso para marcar a resposta certa, como vocês estão vendo ali, essas distâncias não estão representadas em escala na vertical, mas também vou observar que no instante t igual a f, essa distância é a mesma. E isso, só isso, gente, já me autoriza a eliminar 2 das 5 alternativas. Isso já me autoriza a eliminar, se vocês olharem aqui para as 5 alternativas comigo, a letra B, Brasil, e a letra C, Canadá. Porque ambas, como vocês estão vendo, sugerem que a distância entre o ponto médio e a origem é diferente no início e no fim do movimento. Segmento de reta crescente, segmento de reta decrescente. Então, nenhuma dessas 2 alternativas é viável. Isso a gente já sabe direto. As outras 3, a gente vai ter que observar com um pouco mais de carinho. Para poder observar a terceira alternativa com vocês, eu convido vocês a pensarem comigo em termos geométricos no que acontece quando eu apoio. Vamos imaginar que isso aqui não é um guindaste, na verdade, mas que isso aqui é uma parede para a gente poder congelar a imagem em um determinado momento desse movimento e vocês poderem entender o que de fato está acontecendo. Então imagina aqui que a viga está apoiada numa parede, certo? Detalhe, quando eu marco aqui o ponto médio dessa viga e lembro da geometria analítica, vocês vão perceber onde eu quero chegar rapidinho. Vocês sabem que daqui até aqui eu tenho um segmento de reta que mede V sobre 2. E daqui até aqui eu tenho outro segmento de reta que também mede V sobre 2. O que nós sabemos da geometria analítica é que as coordenadas de um ponto médio sempre representam metade, a média aritmética das ordenadas e das abscissas dos extremos do segmento. Aqui não é diferente. Se vocês projetarem na horizontal e na vertical 2 pontos que eu vou chamar de MX e MY, vocês vão perceber que a qualquer momento, em qualquer posição que essa viga ocupar em relação à parede, em outras palavras, no nosso problema,
em qualquer momento do içamento dessa viga, esse ponto médio aqui vai se projetar na horizontal, na metade do segmento X, que corresponde à projeção ortogonal da viga sobre o plano horizontal naquele momento, e também na metade do segmento Y, que corresponde à projeção ortogonal da viga sobre o eixo dos Y. Isso vai valer sempre, isso vai valer a qualquer momento, o que significa que se vocês estiverem junto comigo aqui enxergando um triângulo retângulo, e tomara que sim, esse ponto médio que corresponde à projeção ortogonal horizontal vai dividir esse cateto aqui exatamente ao meio. E da mesma forma, esse ponto médio aqui vai dividir o cateto vertical também exatamente ao meio. O que significa, gente, se vocês pararem para pensar, observem bem comigo, tá? Que esse pedacinho cor de laranja que eu estou ilustrando aqui tem medida correspondente à metade, eu disse metade, do meu cateto horizontal. Da mesma forma, esse segmento aqui tem comprimento equivalente à metade do meu segmento vertical. Agora observa o que eu vou fazer. Se eu desenhar esse segmento de reta cor de laranja aqui, vocês concordam que eu acabei de construir do lado do meu triangulinho retângulo de referência aqui do lado esquerdo, um outro triangulinho retângulo exatamente igual a ele, idêntico a ele, congruente em relação ao primeiro? Observa, esse segmento aqui também vai medir metade de x, e esse segmento aqui também vai medir metade de y. Então vocês observam que nesse momento nós temos dois triângulos retângulos idênticos lado a lado. Absolutamente idênticos. E nesse momento eu peço que vocês pensem comigo nessa figura que aparece aqui e que tem como vértices opostos o ponto médio e a origem. Essa figura aqui é um retângulo. E existe uma particularidade no mundo dos retângulos que seguramente vocês conhecem e conhecem bem. Em todo retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida. Em todo retângulo, as duas diagonais têm a mesma medida. O que significa, e agora vem o pulo do gato, que se eu desenhar esse segmento de reta que conecta o ponto médio à origem, eu terei nesse momento me dado conta que não existe outra alternativa possível a não ser essa diagonal OM, como vocês estão vendo aqui a qualquer momento, medir exatamente a mesma coisa que metade do comprimento da viga. Se isso não acontecer, gente, é sinal de que as duas diagonais desse retângulo não terão o mesmo comprimento, o que é impossível no mundo dos retângulos. As duas diagonais de um retângulo sempre têm o mesmo comprimento e, consequentemente, a medida OM em qualquer momento da nossa observação sempre valerá o equivalente a V/2. Isso não é mais uma particularidade da primeira e da última posições. Toda vez que vocês desenharem OM, inclusive eu posso fazer esse desenho aqui, vocês chegarão cedo ou tarde à conclusão de que o triângulo resultante é um triângulo isósceles. E se esse triângulo é isósceles, é sinal de que a distância de O até M não varia. E se essa distância não varia, na hora de traçar o gráfico, naturalmente eu não posso fazer esse gráfico subir nem descer, eu tenho simplesmente que conectar esses dois pontos usando um segmento de reta horizontal, que é justamente para identificar que a distância D entre a origem e o ponto médio permanece constante ao longo de toda a nossa observação. E a resposta certa dessa questão, portanto, está ilustrada pelo gráfico compatível com o gráfico da letra A, Argentina.